Com vontade de pregar, irmão? Tá com vontade de ouvir? Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo de número 19. Gênesis capítulo de número 19. Gênesis capítulo 19. Vamos lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Gênesis capítulo 19. A gente está começando hoje uma série de mensagens que a gente vai ter toda terça-feira. Toda terça-feira você vai enjoar de ouvir a minha voz e ver a minha cara aqui falando sobre a aliança, a palavra que nos define. É o tema da série de mensagens que a gente vai ter toda terça-feira, irmão. Pastor, qual é a finalidade? A aliança ser a palavra que vai definir a nossa vida. Vai definir quem somos, definir nossas ações, nossas atitudes, definir, nosso comportamento. A aliança é mais do que uma frase de efeito, é mais do que o nome da igreja. A aliança precisa ser o nosso estilo de vida. Precisa ser o teu estilo de vida. E eu queria que você toda terça-feira trouxesse sua Bíblia, um bloco de notas, uma caneta. Se você anota no seu dispositivo móvel, você vai anotar. E um coração quebrantado e contrito. Até a última terça-feira desse ano. Palavra, palavra, palavra e palavra. Vamos juntos? Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19. Quem tem filha aqui? Mulher, menina, moça. Ok? Deus decidiu me dar de presente duas. Tem gente que fala assim: pastor, tem uma pena do senhor. Não precisa ter nenhuma, irmão. Estão bem cuidadas. E naquilo que eu não puder fazer, os anjos de Deus estão ao nosso derredor. Vamos lá. Verso 1 do capítulo 19 diz assim: os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. Ló estava sentado à porta da cidade quando os avistou. Levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se, rosto em terra. Eu vou repetir. Ló os avistou ou os viu, se levantou e foi recebê-los. Finalzinho do versículo 1 vai dizer: prostrou-se, rosto em terra. Verso 2: e disse: meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do teu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles. Mas ele insistiu. Olha para o seu irmão, diz assim: ele insistiu. Diz: Ló insistiu, irmão. Porque você está desistindo, irmão? Oh meu Deus, o Ló insistiu. E por que tem gente que desiste? Ló insistiu tanto que eles finalmente acompanharam e entraram na sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição, assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens da cidade, de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa.
E chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Tragam-os para nós aqui fora, para que tenhamos... Irmão, essas relações não era trocar figurinha da Copa, não, irmão. Essas relações aqui não era fazer câmbio de dinheiro, não. Essas relações aqui era relação sexual. Verso 6. Ló saiu da sua casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa... Olha a palavra do Ló: não, amigos, não façam essa perversidade. Tanto não, meus amigos, quanto não façam essa perversidade. Na minha versão tem um pontinho de exclamação. Tem na sua também? Sim ou não? Você aprendeu lá na Tia Dondoca, lá na aula de português? A Tia Dondoca lá, aqui é Tia Helena. Quando tem uma exclamação, como é que a gente lê a frase? É assim, não. Não, a Tia Dondoca que me deu aula, ela era expressiva. Ela falou assim: quando tiver um ponto de exclamação, Júnior, a gente faz assim, não. Eu guardei isso, irmão. Escuta, o Ló, ele diz assim: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho duas... que vontade de bater no Ló, cara. Tenho duas filhas que ainda são virgens. Eu vou trazê-las, para que vocês façam com elas o que bem... dá uma raiva do Ló, não dá, irmão? Não tá de sapecar o Ló, mas bater tanto, cara. Primeira vez que eu li esse texto, eu falei: o Ló era louco. Por isso que ele se afastou do Abraão. Por isso que ele foi para um lugar, sabe, de perversidade, de maldade. O Ló tinha que apanhar. Ele diz: olha, não façam isso, não. Eu tenho duas filhas. E ele ainda vai dar característica das filhas: são virgens. Ou seja, uma moça que nunca foi tocada, uma moça que não teve relação nenhuma, uma moça que não rompeu. A mulher, ela quando nasce, ela nasce com um negócio chamado ímen. Aquilo ali é um sinal de aliança. Quando aquilo ali é rompido uma única vez e depois jamais. Não é refeito isso. Está falando de aliança. Escuta, uma aliança feita, ela não pode ser rompida, quebrada. O Ló fala: eu tenho duas filhas, elas são virgens. Eu vou trazê-las aqui e vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Quem nunca tinha lido esse capítulo de Gênesis 19? Levanta a mão. Faz assim. Pastor, nunca li. Quem já leu, levanta a mão. Quem não quer ler, nunca leu e nem quer levantar a mão, também faz assim. Ótimo. Então vamos lá. Quem era Ló? Sobrinho de Abraão. O pai dele tinha morrido. Abraão recebe, na verdade, o pai de Abraão, Terá, recebe uma palavra: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Vai, eu vou dar uma terra. Pastor, mas esse texto não foi para Abraão? O chamado foi para o pai dele, o Terá. Ele sai de Ur dos Caldeus, na região da Mesopotâmia, chamado também do grande... oh meu Deus, esqueci o nome do lugar. Grande Oriente Fértil. Ele sai numa jornada. Só que antes disso, um dos filhos de Terá tinha 3 filhos: Arã, Naor e Abraão. Arã morre. Ele deixa um filho, o nome do filho, Ló. Quando eles saem, o pai de Abraão sai com uma dor muito grande, porque ele perdeu o filho. Eles param no meio do caminho, entre Ur dos Caldeus até Canaã. Tinha uma cidade que tinha um determinado nome.
Mas eles param ali, aquela cidade era muito próspera. Era uma cidade de muita oportunidade de se fazer dinheiro, riqueza. Era uma cidade assim, de diversas oportunidades. Terá para ali para descansar. Terá para ali para descansar. Eu quero te dizer uma coisa, irmão. Descansar não é o problema é a gente perder a visão. Olha para o seu vizinho e diz assim: descansar não é problema. O problema é a gente perder a visão. E tem gente com a desculpa de descansar perdendo a visão. Irmão, se for para você parar para descansar e perder a visão, morre na visão, mas não para. Tem momentos da nossa vida que a gente não pode parar. O cansaço pode estar batendo a gente pode estar esgotado, a gente pede, sabe o que? Deus, renova as minhas forças, mas eu não vou parar. Eu tenho certeza que se eu parasse, por causa do cansaço do ministério, eu não estaria pregando para você hoje, e talvez essa igreja não estaria com as portas abertas. Mas foi porque eu fui na exaustão, e eu pedi na minha exaustão, eu falei: Deus, eu estou muito cansado, a pancada está doendo demais, mas eu não posso parar. Eu vou continuar, eu vou avançar, eu vou prosseguir. E à medida que eu ia prosseguindo, o Senhor ia renovando as minhas forças. E à medida que Ele ia renovando as minhas forças, a minha fé ia sendo renovada. E eu pude chegar até aqui hoje. Então quero te dizer, meu irmão, não pare no meio da jornada. Você pode olhar com cara de profeta, sabe? Profeta tem cara esquisita. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: não pare no meio da jornada, não pare. Escuta, o pai do Abraão vai parar, vai descansar. Só que o descanso passa de 1 mês, de 2, de 3, e ele se estabelece ali. O descanso se transformou na moradia. Mas escuta, o projeto de Deus era chegar em Canaã. O projeto de Deus não era parar no meio do caminho. O projeto de Deus para a tua vida não é você parar no meio do caminho, irmão. E eu quero dizer, eu ainda não cheguei nem no meio do caminho, por isso eu não posso parar. E se eu estiver no meio do caminho, aí é que eu não vou parar, porque eu ainda tenho uma jornada muito longa. Então eu quero dizer para você: não para não, irmão, a gente está só começando nossa jornada. Não para não, porque você está só iniciando. Talvez tenha gente que esteja me ouvindo aqui hoje, esteja dizendo assim: pastor, estou tão cansado, pastor, estou tão desgastado, pastor, estou tão entristecido, pastor, eu estou tão magoado, estou decepcionado, pastor, eu fui traído, pastor, me machucaram, pastor, me passaram para trás, pastor, deram oportunidade para o outro e não deram para mim, pastor, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Escuta, você pode me dar a desculpa que for, mas eu quero dizer para você: não para. O segredo dos vencedores é que eles nunca param, eles prosseguem. Se não me engano, é Osés que vai dizer: prossigamos em conhecer o Senhor. À medida que eu vou prosseguindo, Deus vai se revelando. À medida que Deus vai se revelando, eu vou me renovando. À medida que eu vou me renovando, eu vou caminhando para aquilo que Deus tem para a minha vida. Você está entendendo isso hoje, sim ou não? Então vamos lá. Eles param numa cidade. A cidade tinha um outro nome, mas o Terá estava tão machucado que ele deu o nome da cidade do nome do filho morto. Ele chamou aquela cidade de Harã. Deus espera o Terá morrer para continuar o processo. Escuta, o que Deus tem que fazer, Ele vai fazer. Se não for comigo e com você, vai ser com a próxima geração. Mas eu era bem novinho na fé, e tinha uma música que eu gostava muito de cantar, e essa música mexia muito comigo. Eu chorava e não sabia por que eu estava chorando. Uma música bem antiga. Quem é mais antigo aqui vai lembrar desse louvor que dizia: que não passe de nós o seu espírito, que não seja preciso que se levante uma outra geração que vá avante, venha sobre nós e realiza e manifesta o teu poder. Geração de adoradores, queremos ser sacerdote santo para te obedecer. Irmão, eu ouvi aquela canção, eu tocava aquela canção e eu chorava, não sabia por que eu estava chorando. Eu só sabia um versículo da Bíblia, e quando eu vim para a igreja que meu pai pastoreava, eu fui ler o segundo versículo da minha Bíblia, João capítulo 11, Jesus chorou. Eu só sabia esses 2 versículos, irmão. Eu não entendia nada do que era espiritual, eu só entendia da estrutura da igreja. Eu sabia como começava o culto, o que acontecia depois do início do culto, como o culto ia terminar. A igreja de onde eu vim tinha um negócio chamado oração silenciosa. Você já ouviu isso? Com a oração silenciosa nós estaremos despedidos. Irmão, até hoje eu não entendo aquela oração.
O pastor falava assim: com a oração silenciosa nós estaremos despedidos. Todo mundo abaixava a cabeça. Aí ficava um silêncio. Aí daqui a pouco, alguém decidia romper o silêncio da oração silenciosa. Aí levantava, alguém ouvia que alguém levantou e falou: acho que acabou a oração silenciosa. Aí o outro entendia: acabou mesmo. Aí todo mundo levantava e ia embora. Escuta, eu vim dessa, eu sabia todo, mas eu não conhecia nada de Deus. Eu não conhecia quem era o Espírito Santo. Eu não sabia o que Deus queria fazer na minha vida. Mas um dia eu decidi. Eu falei: eu não sei por que eu estou chorando, mas eu vou começar a descobrir quem é esse Espírito Santo aí que a turma está falando. E ele se revelou. Quero te dizer que ele vai se revelar a você também, em nome de Jesus. Basta que você o busque. Escuta, Deus espera o Terá morrer. Quando Terá morre, agora vem a palavra de Deus para Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Sai daí, Abrão. Tu já viu, teu pai morreu. Eu agora quero fazer com você. Eu vou abençoar quem te abençoar, quem te amaldiçoar, eu também amaldiçoo. Através de você vão ser benditas todas as famílias da terra. Abrão pega a mochila dele, pega a esposa. Abrão já era rico, porque em Arã, o nome da cidade que o pai dele tinha dado, ele ficou muito rico. A família dele ficou muito rica. E riqueza naquela época não era Bitcoin, não era moeda digital, não era dólar, não era real, não era ações da bolsa. Naquela época dinheiro era, sabe o quê? Era ter muita ovelha, muito gado, era ter servos, e Abraão tinha muitos. Ele pega a turma toda, pega o gado, pega as ovelhas e começa uma jornada. Só que ele leva junto dele, sabe quem? Deus falou para ele sair, mas ele leva junto dele quem? Sobrinho. Ele ia deixar o sobrinho. Abraão era bom de família. Ele leva junto Ló. Mas só que escuta, Ló, a palavra Ló significa véu. Abraão estava indo para uma terra, mas ele estava indo com véu. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Para a gente visualizar a terra que Deus quer nos dar, a gente precisa primeiro tirar o véu. A gente primeiro precisa tirar aquilo que está impedindo a gente de enxergar. Qual é o véu que está na sua vida que precisa ser removido? O que tem na sua vida de Ló que precisa ser retirado? Abraão começa a jornada. Ele para na primeira estação, numa cidade chamada Beersheba. Ele levanta um altar, constrói um altar, adora o Senhor. Ele continua a jornada dele. Quando ele chega nos carvalhais de Manre, ele mais uma vez constrói um altar, um círculo de pedra, faz sacrifício e adora um Deus que ele ainda não conhecia. A jornada de Abraão. Abraão era um adorador que nunca cantou uma música. A Bíblia não vai dizer que Abraão cantava uma música, mas ele era um adorador, porque um adorador é aquele que constrói o altar e levanta o nome do Senhor. Tem adoradores aqui nessa noite? Talvez você seja desafinado, desentoado, nunca tocou um instrumento, nunca cantou nada, mas escuta, você pode ser um adorador, porque você vai construir na sua casa um altar e você vai convidar Jesus: seja bem-vindo, entra aqui na minha família, na minha casa. Abraão era um adorador, ele constrói um altar e continua a jornada. Só que quando ele já está na terra, diz a Bíblia que Deus fala assim: Abraão, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. Abraão está vendo tudo. Sim, Senhor. Abraão, é essa terra que eu vou te dar. Escuta, ele estava andando na terra, mas não sabia que ele estava na terra que Deus estava falando que ia dar. Sabe por quê? Olha para o seu irmão, bota assim, fala assim: tira o véu, irmão. Tira o véu, não é tirar a máscara não, é tirar o véu. Tem gente que não está enxergando, irmão. Você está transitando, você está pisando no lugar da tua bênção, mas você não consegue enxergar. A bênção está aqui, mas a gente não consegue enxergar. Por quê? Porque a gente está com um véu na cara, irmão. Escuta, o Ló prospera, o Ló fica rico, irmão. Pastor, talvez você esteja perguntando por que o Ló ficou rico. O Ló ficou rico porque estava andando com o homem da aliança. Eu vou repetir para você. Ló ficou rico porque estava andando com um homem que era o tio dele, que era o cara que cumpria uma aliança, que tinha uma aliança com Deus. E eu sempre, quando falo de aliança, eu falo: quem tem aliança com Deus sempre vence. Porque desde que eu comecei a praticar com consciência, porque a gente praticava sem entendimento, hoje praticando com entendimento, irmão, tudo que eu coloco a minha mão
Deus tem ordenado a bênção dele. Pastor, o senhor é melhor do que qualquer outro? Não, não sou melhor do que ninguém. Eu só compreendi o que Deus tem para a minha vida. Eu só compreendi quem Deus é para mim. Eu só entendi o propósito de Deus. E por entender e compreender, eu estou vivendo o milagre de Deus a cada dia. Quando eu penso que assim, a conta não vai fechar, o negócio não vai encaixar, não vai dar certo, aí eu lembro, não, eu tenho uma aliança com Deus. Aí eu sempre lembro de uma frase que eu sempre prego, onde eu vou falar de aliança: quem tem aliança com Deus sempre vence. E se nós somos uma igreja que tem uma aliança com Deus, e se aliança é a palavra que nos define, eu quero te dizer, você sempre vai ter vitória na tua vida. Eu posso ouvir um amém, querido? Você está entendendo o que Deus está falando com a gente? Se você tem uma aliança com Deus, você vai vencer, meu irmão. Agora escuta, não é uma aliança só no nível de verbalizar. É aliança onde eu verbalizo aquilo que eu vivo. É uma aliança onde eu expresso aquilo que é a minha atitude diária de vida. E quem tem uma aliança com Deus vence. Agora eu descobri uma coisa: quem tem uma aliança com Deus vence. E quem anda com quem tem uma aliança com Deus, a bênção respinga sobre ele. O Ló não tinha essa aliança, mas ele estava andando com quem? Com o tio dele. Abraão já era rico, ficou riquíssimo. Depois você leia lá na Bíblia. Diz a Bíblia que Abraão fica riquíssimo. Irmão, quando eu leio isso, eu falo, Deus, se eu poderia fazer isso na minha vida também. E ele fala, minha graça te é suficiente. E aí eu vou seguindo a minha jornada. Agora escuta, o Abraão ficou riquíssimo. E o Ló? Rico. Ló fica tão rico. Tem tantas ovelhas e tantos pastores. Ter ovelha era necessário ter pastor para cuidar. Ter ovelha não era ter aquele monte de bichinho e deixar morrer, não. Quem tinha ovelha tinha que automaticamente ter os cuidadores da ovelha. E diz a Bíblia que os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. Briga. Por isso que eu não consigo entender quem tem aliança ficar brigando. Quem tem aliança com Deus não precisa brigar por nada. Eu vou repetir para você. Se você está tomando nota, note isso aí. Se eu tenho uma aliança com Deus, eu não preciso brigar por nada. Sabe por quê? Porque o Deus que você serve, o Deus que você tem uma aliança, Ele briga por você. Você está olhando para um cara que resolvia tudo no braço. Irmão, se eu não gostasse de uma parada, eu tinha que resolver na mão. Eu, não, vamos embora. Ai, pastor, antes do senhor converter, né? Escuta, dentro da igreja, irmão. Tinha um irmão dentro da igreja que eu quase saí na mão com ele, dentro do templo. Ele foi me afrontar, eu levantei e falei, então vem, irmão. Pode vir. Te arrebento aqui. E ele... Pensa. Caramba, quando eu lembro disso, dá uma vergonha, irmão. Sabe por quê? Porque eu não entendia quem eu era. Porque se eu tenho uma aliança com Deus, eu não preciso brigar por nada. Eu pego as minhas causas e falo assim, Deus, julga ela. E depois... vou ver a Copa, irmão. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E Ele vai se levantar em meu favor. E eu queria que você saísse daqui hoje. Ai, pastor, ainda estou brigão. Perde tempo. Estresse. Aumenta o hormônio lá que faz mal para a saúde. Pressão aumenta. A gente fica mal-humorado. A gente fica ranzinzo. Ô irmã, dá pele de galinha. Porque você fica tão tenso, franze o rosto. Aí começa a ficar cheio de marca. Aí, pastor, mas eu tô. Aí também o tempo também acaba com a gente, irmão. Escuta. Abraão ficou sabendo da briga, os pastores de Ló brigando com os pastores de Abraão. Abraão, homem da aliança, fala assim, Ló, sabendo que está rolando uma briga aí, cara, não é bom não. Primeiro, você é meu sobrinho.
E assim, eu tenho uma aliança com Deus. Vamos fazer o seguinte: escolhe onde você quer ir. Se você for para a esquerda, Ló, com os teus pastores, eu vou para a direita. Ló, se você for para a direita com os teus pastores, eu vou para a esquerda. Se tu tivesse na pele do Ló, o que tu ia fazer? Ah, pastor, tem que defender o meu. Escuta, Ló só prosperou porque estava do lado da aliança. Quando ele saiu do lado da aliança, a vida dele começa a afundar. Se eu tivesse na pele de Ló, eu ia falar: Abraão, eu só estou desfrutando de tudo isso porque eu estou do teu lado. Vamos fazer o seguinte: todos os pastores que são meus agora são teus. Só me coloca só como gerente. Só quero só ser gerente. E deixa que eu cuido de todo mundo, mas agora todo mundo é teu. Porque o que eu estou desfrutando, eu não vou desfrutar se eu não estiver perto da aliança. Você está entendendo? Irmão, o que eu estou vivendo hoje, eu só estou vivendo por causa da aliança. O que a minha família está vivendo, nós só estamos vivendo por causa da aliança. Eu não posso me afastar da aliança. Viver em aliança não é a gente viver um paraíso, onde é flor, um fundo musical, aquele campo cheio de rosas, onde tudo dá certo. Mentiram para você. Viver em aliança é mesmo no meio das pedras, meio no meio dos confrontos, mesmo em meio às lutas, eu estou firmado naquilo que é a minha confissão. Eu não abro mão dela de fato e de jeito nenhum. Você está entendendo? Mas o Ló, ele toma uma atitude. Qual foi a atitude, pastor? Ele olha as campinas de Moabe e diz assim: cara, lugar fértil. Fala: Abraão, eu vou para lá com o meu time. Eu imagino o coração do Abraão, puro. Te abençoo, Ló. Vai em paz. Você vai para lá, eu vou para cá. Para onde Abraão foi, era um lugar cheio de pedra, infrutífero. Mas quem tinha aliança? Aonde ele foi, prosperou e tudo crescia. À medida que Ló, diz a Bíblia, que quanto mais Ló se afastava de Abraão, mais ele se aproximava de uma cidade chamada Sodoma. Você já ouviu um termo, alguém dizer assim: uma sodomia só? Porque Sodoma era a cidade da perversidade, era a cidade da homossexualidade, era a cidade da pornografia, era a cidade onde o pecado imperava. Sabe o que eu aprendo com isso? Quanto mais eu me afasto da aliança, mais eu me aproximo do pecado. Quanto mais eu me distancio da aliança, a minha aliança está aqui. Quanto mais eu me distancio, mais longe da bênção eu estou, mais perto do pecado eu fico. Eu não sei você, eu procuro meios e procuro desculpas e justificativas para ficar perto da aliança. Quando não tem nada, eu arrumo um jeito de estar perto daquele que tem me abençoado. Eu tenho um pastor e ele para mim é a voz da aliança para mim. Eu busco meios, minha esposa está aqui, sabe muito bem. Ir para lá tem um custo. E até onde meu pastor está, gera um custo para nós. Às vezes eu não tenho, eu me viro. Sabe por quê? Todas as vezes que eu volto de um encontro junto com o meu pastor, todas as vezes tem uma bênção manifesta sobre a minha vida. Todas as vezes. E quando eu não posso ir, ele está por aqui. E eu carinhosamente falei assim: o senhor está proibido de ir para qualquer hotel. E o senhor está proibido mais ainda de ir para a casa de qualquer outro pastor aqui no Rio. Quando o senhor vier no Rio, a sua casa é aqui. O quarto que ele dorme é o quarto da minha filha, da Manu. A gente desaloja a Manu do quarto dela. Ela dorme amontoada junto com a gente no nosso quarto. E a gente separa. Tem a toalha dele, que a pastora já separou.
tem o sabonete dele, tem a colcha dele, que quando ele vem no rio, irmão, eu preciso estar perto da minha aliança, eu não posso me afastar, porque sempre tem uma palavra que ele libera sobre a minha vida e me abençoa. Às vezes eu vou até 2, 3, aí a pastora fica com ciúme, sai do quarto e fala assim: Júnior, deixa o nosso pastor dormir. Eu falei: deixa eu aqui, ué. Dormiu você. Estou comendo queijo e tomando café com meu pastor. Irmão, não tenho esse privilégio. Então quando ele está aqui, irmão, eu gasto tempo e pergunto da Bíblia. E falo: o senhor pregou aquilo aquele dia, no encontro nacional o senhor falou aquilo. O senhor pode repetir para mim? Eu peço para ele repetir a mensagem, irmão. Júnior, mas você já sabe. Eu falei: custa nada o senhor repetir, né? Sabe por quê? Porque quanto mais perto da aliança eu fico, mais a bênção de Deus se manifesta. Se eu me afasto, mais perto do pecado eu estou. Ló foi se afastando, se distanciando. E diz a Bíblia que ele vai parar em Sodoma. Quando ele está em Sodoma, a cidade, o clamor daquela cidade: pastor, que clamor é esse? É a maldade daquela cidade chegou diante do Senhor, e Deus falou assim: eu vou enviar anjos que vão destruir essa cidade. Só que o versículo de número 1, pastor, só deu essa volta toda, para você entender. A Bíblia diz, capítulo 19, diz assim: os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. Ló estava onde? Sentado à porta da cidade. Quando os avistou, se levantou e foi recebê-los e prostrou-se rosto em terra. Primeira coisa que eu quero te dizer: aqueles 2 anjos não eram anjos. A Bíblia diz em Hebreus que os anjos são os nossos conservos e eles foram liberados da parte de Deus para nos servir. Em momento nenhum você vai ver erro na Bíblia. E anjo não é para ser adorado. Escuta, eu já tive impressões, eu já falei aqui, que Deus não me deu uma visão aberta para que eu possa ver o mundo espiritual. E fico com uma inveja danada quando alguém fala assim: pastor, eu vi. Eu falo: Deus, por que o senhor não me dá essas paradas? Tem gente que vê o mundo espiritual. A irmã Eliana está ali, vê. A irmã Cristiane de vez em quando vem aqui: pastor, tem um recado aí da paz de Deus. Eu falo: manda ver. E ela libera. Márcia que está aqui, irmão, vê. E tem gente que vê e vê. E eu falo: meu Deus, o senhor não pode nem um pouquinho compartilhar comigo? A minha graça te basta, Júnior, é suficiente. Toca o teu violão e Deus abençoe a sua vida. Escuta, pastor, mas se era anjo, por que o Ló vai se prostrar e adorar? Escuta, no português, para mim e para você, está anjo. No original é um termo hebraico chamado Malaquiavé. Malaquiavé significa anjo do Senhor. Quando esse termo aparece, anjo do Senhor, ou no original Malaquiavé, está se referindo a uma teofania, ou seja, uma manifestação em forma corpórea de homem. Deus se manifestando com homem, com forma de homem. Deus se apresenta para Ló. Ló estava na porta da cidade. Quando ele visualiza, escuta, ele podia estar longe da aliança, ele podia estar perto do pecado ou no meio do pecado, mas ele conseguia discernir quem é e quem não é. E a pergunta hoje é: você consegue discernir Deus chegando, Deus se manifestando, Deus se apresentando aqui, e você reconhecer a presença de Deus, é a glória de Deus, eu vou me prostrar e adorar. Ló reconhece isso, prostra-se e adora. Verso 2 diz assim: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir o caminho. Mas a resposta dos 2 foi: não, a gente vai passar a noite na praça. O verso 3 mexe demais comigo, que diz assim: mas ele insistiu tanto. Quanto que a gente tem insistido para Deus entrar na nossa casa? Quanto que você tem insistido para Deus entrar em algumas áreas da sua vida? Quanto que você tem insistido para Deus, sabe, entrar lá na sua família? Quanto que você tem insistido para Deus mudar alguma coisa dentro do teu coração? Tem gente, irmão, que no primeiro obstáculo levanta a bandeirinha branca e fala assim: desisto, não quero mais, vou embora da igreja, vou parar de servir a Deus, não consigo.
E tem gente que ainda dá uma desculpa dizendo: é porque a minha carne é fraca. E quem disse que pecado é vitamina para te fortalecer? Ah não, mas é porque a gente é fraco, pastor. E quem disse que a Bíblia diz que eu preciso continuar fraco? O apóstolo Paulo vai escrever dizendo assim: diga ao fraco, forte eu sou. Mas eu só posso me fortalecer onde? É no Senhor. E a Bíblia ainda vai dizer mais, que o Espírito Santo nos fortalece, nos ajuda onde? Na nossa fortaleza? Não, é na nossa fraqueza. Qual é a tua fraqueza, irmão? Os homens que estão aqui, tua fraqueza é não ver. Você não pode ver uma mulher? Porque tem uns caras que não podem ver, falam: sangue do cordeiro. Já começa a repreender, mas ele vai repreender o sangue de Jesus e vai acompanhando. Tem gente que tem problema na área financeira, não pode ver um dinheiro sobrando, vai lá e mete a mão naquilo que não é seu. Ainda diz assim: não, pastor, Deus me abençoou, tem um testemunho. Ou qualquer outra área da sua vida. Escuta, você tem insistido, fala assim: Deus, entra nessa área aqui, eu quero fazer uma aliança contigo. Entra nessa área que eu sou fraco, eu quero fazer uma aliança com o Senhor, para que essa área da minha vida seja mudada. Escuta, eu tinha uma fraqueza. Qual, pastor? A mulher? Não, irmão, tem uma maravilhosa. E ela hoje decidiu deixar Deus usar a vida dela. Foi lá no grupo da igreja e encheu de foto velha. Falei: Cristiane, você está botando isso mesmo? Ai, amor, não era para botar não. Falei: pô, Cristiane, ela quer que eu apague? Falei: depois que eu já virei meme, figurinha para um monte de gente, o meu celular pipocando: é, pastorzão, tem uma foto tua aqui, hein? Guardei aqui, já até printei. Porque eles são maus, o homem é mau. O homem é mau, o homem é mau, sanguinolento. Pastor, qual era a tua fraqueza? A minha fraqueza era começar uma coisa e nunca terminar. Fraco. Não, eu vou começar a fazer isso aqui. Começava naquele gás todo, irmão, na empolgação, e vamos, e vai dar certo. Na metade do caminho, eu arrumava outro brinquedo, ia brincar com outro brinquedo. E aí eu estava empolgado com aquele brinquedo, metade do caminho eu largava esse brinquedo, pegava outro. E aí fazia... Quando eu olhava, eu não acabava ali, não acabava aqui, não acabava ali, não acabava em lugar nenhum. E depois tinha um monte de dedo falando assim: você me prometeu que ia fazer isso, você falou que ia me visitar, você falou que ia fazer isso, você falou que ia fazer aquilo. E aí nada aqui, nada ali, nada aquilo outro. E eu apanhando e igual condenado. Um dia eu falei assim: Deus, isso é uma área fraca na minha vida, porque eu começo as coisas e eu não paro de maldade, porque é uma área fraca que eu preciso melhorar. O Senhor pode me ajudar? Eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Me ajude a vencer, para tudo que eu começar eu ir até o fim concluir. E aí Deus decidiu usar a minha esposa. Falou: vou usar a minha serva, aleluia, para te ajudar, tudo que você começar, você terminar. Será que você tem terminado tudo que você tem começado? Qual a área frágil da sua vida que você está insistindo, falando assim: Deus, entra nessa área. Isso aqui, Deus, olha, a minha boca. Escuta, tem gente que não tem problema de olhar para uma mulher, é do outro, eu tenho a minha. Tem gente que não tem problema com dinheiro, não é meu, eu nem toco, nem olho. Mas tem gente que tem problema com a língua. Tem gente que ela é grande, irmão, e chega e enrola, que fala de todo mundo. Deus, me ajuda. Ajuda, é uma fraqueza. Igual quem se deita com uma mulher que não é sua, é um pecado. Ter a língua grande também é outro pecado. E como a gente faz para vencer? Só tem uma maneira. Pastor, você está ofendendo alguém aqui? Não, espero que não te ofenda em nada. Eu quero te dizer uma coisa, que independente do pecado que a gente classifica, a gente diz assim: fumar, beber, cheirar e adulterar
É o fim da vida. O cara que fez isso já era, não tem perdão, não tem mais nada. Mas falar mal do outro, ter a língua grandona, mexeriqueiro, isso aí a gente vai convivendo. Irmão, Deus olha para um e olha para outro, para todas as coisas, para Deus é pecado. A única diferença para nós é de consequências. Se eu vou roubar, a consequência é uma. Se eu sou mexeriqueira, a consequência é outra. Mas escuta, tanto um quanto o outro é pecado. E a gente precisa, sabe de quê? De uma aliança com Deus para a gente vencer. E o tema dessa série de mensagens é: quem tem uma aliança com Deus, ou aliança com Deus, é a palavra que nos define. Se você tem uma aliança com Deus, você vai vencer. Eu sei que tem alguns irmãos aqui que ainda usam medicação para controlar a ansiedade e etc. Escuta, se você tem uma aliança com Deus, você vai vencer isso. Pastor, eu tenho um problema com essa área. Se você tem uma aliança com Deus, você vai vencer isso. Pastor, eu tenho dificuldade nisso aqui. Se você tem uma aliança com Deus, você vai vencer. Mas escuta, a gente precisa trazer para a luz. A luz está aqui no meu olho. 1 João capítulo 1, verso 7. Abra sua Bíblia, por favor. 1 de João capítulo 1, versículo 7. Pode botar aqui na projeção, por favor. João 1,7. Se porém andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos... escuta, não dá para a gente fazer aliança com Deus no escuro. Vou repetir, não tem como a gente fazer aliança com Deus se eu estou em áreas escuras. Eu só posso fazer uma aliança com Deus se eu andar na luz. Bate no ombro do seu irmão e diz assim: tem que trazer a luz, irmão. Tem que apertar o botãozinho lá do interruptor e trazer luz. Pastor, o que é trazer luz? É a gente confessar. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda nossa injustiça. Escuta, primeiro eu trago a luz, depois eu confesso, e quando eu confesso, Ele me perdoa. E quando Ele me perdoa, depois da minha confissão, eu fecho a porta na cara do inimigo. E quando eu faço isso, eu estou estabelecendo, sabe o quê? Uma aliança com Deus. Você está entendendo isso, sim ou não? Talvez você pensou assim: o pastor vai ficar falando até o final do ano que tem que honrar ele, que tem que honrar. Escuta, se eu subir aqui para falar para você que você tem que me honrar, não é honra, tá bom? Se eu falar assim: irmão Ângelo, tu tem que me honrar, cara. Esquece, dá outro nome para essa palavra, menos honra. Porque honra não é isso, honra é fazer distinção. Eu honro o meu pastor, eu distingo ele, faço diferença entre ele e os demais, porque ele é importante para mim. Se você estava pensando que eu ia ficar falando para você: olha, você tem que honrar o pastor, você tem que honrar a pastora. Não, eu quero dizer, você tem que honrar a Deus. Você tem que andar na luz, como Ele está na luz, porque aí você vai ter comunhão com Ele, e o sangue dele vai te purificar de toda a tua injustiça. Mas eu só posso fazer isso se eu confessar. Eu não lembro agora o endereço, mas que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, Tiago, e orai uns pelos outros para que vocês sejam curados. Escuta, só tem cura e só tem porta fechada na cara do inimigo, uma aliança estabelecida quando eu confesso para alguém. Mas é para qualquer um. Eu vou confessar para o padeiro. Não tem... Irmão Marcos é padeiro. Eu estava pensando aqui, eu esqueci que você é padeiro. Escuta, não estou falando de uma figura ou de uma profissão. Estou falando de alguém que a gente não tenha relacionamento, que não tenha autoridade sobre a nossa vida. Eu vou procurar quem é autoridade sobre a minha vida. Eu vou falar: olha, eu tenho um problema nessa área, tu pode me ajudar, tu pode me auxiliar, eu preciso vencer. Aliança, o pastor está pregando na igreja que a aliança é a palavra que nos define. E eu quero viver uma aliança com Deus, eu quero vencer na minha vida. Quantos querem vencer aqui? Você quer entrar o ano de 2023 muito diferente do que aqui você chegou?
Sabe, você quer começar 2023, irmão, sabe, turbinado, vivendo as promessas de Deus, os planos de Deus para a tua vida. Escuta, faça uma aliança, estabeleça uma aliança com Deus, irmão. É mais do que a gente entrar e sair da igreja. Tem muita gente entrando e saindo. E a vida como é que está? A mesma coisa. Aquele ciclo, muda, não muda, muda, não muda, muda, não muda. Escuta, eu dei um basta nisso na minha vida. Falei, eu não posso mais viver assim. Eu tenho que viver uma crescente, não uma roda gigante. Uma hora eu estou lá em cima, outra hora eu estou lá embaixo. E subi, agora eu desci. E subi. Tem gente que desceu, irmão, nem subir consegue mais. Sabe o que vai estabelecer se eu estou crescendo, subindo, avançando, progredindo, desenvolvendo? A minha aliança que eu tenho com Deus. Porque quem tem uma aliança com Deus sempre vai vencer. Você está entendendo isso nessa noite? Você está compreendendo que Deus está falando com a gente, irmão? Ló insiste, verso 3. Ló insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido se deitar, quando todos os homens da cidade, de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens ao mais velho, cercaram a casa, chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Tragam-os para nós aqui para fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu de sua casa, fechou a porta atrás de si e disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Eu tenho 2 filhas, ainda são virgens, vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem, mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. A aliança que eu quero falar hoje é uma aliança chamada aliança do limiar. Como assim, pastor? O limiar a gente também chama aquela pedra de mármore que a gente bota na entrada da casa. Alguns vão chamar aquilo de soleira. No Oriente Antigo existia uma lei. Quando se atravessava a soleira, o limiar da porta de alguém, a partir daquele momento, o dono da casa se responsabilizava pela vida do hóspede, até o ponto de entregar a sua própria vida para morrer, para que a vida do hóspede fosse poupada. Se entrou, passou pela soleira, a partir de agora, você está debaixo de uma aliança. O dono da casa protegia ao ponto de entregar a própria vida, e o hóspede tinha proteção. Você consegue entender alguma coisa? Você veio hoje para qual lugar? A gente chama aqui de quê? Casa de Deus. Quem é o dono da casa? Quando a gente passou pelo limiar da porta da casa de Deus, o dono da casa, ele decidiu: eu vou entregar a vida, se for preciso até a morte, mas eu vou proteger quem passou pelo limiar da porta. Escuta, essa aliança vai falar, sabe de quê? Quando eu decido viver ela, eu tenho sobre a minha vida proteção. Agora, em contrapartida, se eu entro, passei pelo limiar, e toda casa tem regras e normas, sim ou não? Exemplo, a casa da minha sogra, quando eu conheci a pastora e nós namorávamos, a regra do pai dela, que era um paraíba retado, brabo pra caramba, a regra do pai dela era 11 da noite, eu não quero mais ninguém desses meninos aqui. E me enxotava. Se estivesse tendo tiro, problema, que ele morra fora da minha casa. Se estiver chovendo, problema, vá se molhar fora da minha casa. Irmão, fui passar o Natal na casa dela, primeira vez. Toda uma expectativa, porque eu ia pedir ela em namoro para o pai dela. Aí eu atrasei bastante para quebrar toda a expectativa dos 700 irmãos que ela tem. Aí todo mundo já tinha dispersado e eu cheguei. O pai dela sentado no sofá com a cara brava. Pode falar.
Aí eu contei minha história para ele, que queria namorar com ela. Ele contou uma história de 1h30, irmão, falando. Eu falei, caramba, ele não quer parar, meu Deus do céu. Aí a Cristiane... E eu sério, irmão, olhando para o pai dela. Quando acabou tudo, estava quase na hora de fazer a ceia do Natal. Aí os irmãos dela foram chegando e tal, acabou aquele clima todo. Enfim, eu estava namorando com ela. A família dela tinha tradição de meia-noite comer a ceia. Eu falei, caramba, vai demorar isso tudo mesmo. Eu cheio de fome. Quando acabou de comer a ceia, era 00:40 e pouco. Ele já tinha comido dele um tempão, já estava no quarto dormindo. 00:00 e tal. Ele sai na porta. O que esses meninos estão fazendo aqui na minha casa? É que, pai, é Natal. E daí? Anda embora daqui. Irmão, estava num lugar chamado Vila Norma. Munição lá, irmão, faz curva. Igual filme, irmão. Falei, caramba, cara, eu vou ter que sair daqui de madrugada, cara. Ela, pai, é Natal. Foi daí. Manda embora. E lá foi eu e os outros 2 cavaleiros do Apocalipse, sem ônibus, andando pela rua, irmão. Eu falei, caramba, eu vou pegar esse velho ainda, irmão. Deixa ele comigo, eu vou casar com ela. Quando eu casei, primeiro Natal casado, eu falei, vou comer a ceia. Quando acabar, eu vou meter o pé e vou ter o maior prazer de falar, eu estou indo para minha casa. Ele falou, pode ficar aí, dorme aí. Estou indo para casa. Quem tem aliança com Deus sempre vence, irmão. Escuta, a partir do momento que eu atravessei a soleira daquela porta, eu tinha que obedecer às regras da casa. A regra era clara, irmão. E quando eu passava 1 minuto, 11:01, parecia até as luzes daqui da igreja na hora do louvor, irmão. Começava tudo a piscar. Ele ficava apagando e acendendo a luz, apagando e acendendo a luz, apagando e acendendo. Se a gente não obedecesse esse primeiro sinal, vinha o segundo sinal. Ele começava a chamar o cachorro. Lambão! Lambão! Eu falei, Cristiane, é a hora de ir embora, é a hora de ir embora. Ela, ai, fica só mais um pouco, amor, a gente nem se viu essa semana. Eu falei, Cristiane, eu não quero bater de frente com o teu pai, não. A casa é dele, eu tenho que obedecer às ordens da casa. Ele era o dono da casa. Escuta, irmão. Pastor, quais as ordens dessa casa? A gente tem que obedecer às ordens da casa. Se eu obedeço às ordens da casa, eu tenho. Mas a partir do momento que o hóspede entrava na casa, ele não obedecia a ordem da casa, o jogo virava. Automaticamente, em vez de ter proteção, ele tinha agora sobre a vida dele maldição. Você entende porque tem muita gente andando debaixo de maldição dentro do teto da igreja, da casa de Deus. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Depois você pega Deuteronômio, abre no capítulo 28 e começa a ler do versículo 1 em diante. Se vocês atentamente ouvirem e atenderem aos mandamentos e à lei que hoje te ordeno, todas essas bênçãos virão sobre vocês. Um monte de bênçãos. Aí termina as bênçãos. Mas se vocês não obedecerem às leis e os mandamentos, todas essas maldições virão sobre vocês. Irmão, eu fui catalogar. Caramba, é tanta maldição. É tanta gente que não está desfrutando do que Deus tem para dar, porque não sabe obedecer às regras e normas da aliança. Você está entendendo? Pastor, mulher não pode usar brinco, calço comprido. Não, esquece essa parada. Escuta, eu estou falando da lei do Senhor.
Eu estou falando da palavra de Deus. Eu estou falando dos princípios imutáveis que não mudam. O brinco, o cabelo, a calça, a saia, isso aí mudou e vai continuar mudando, vai continuar mudando e vai continuar mudando. Mas isso aqui não muda. Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras nunca vão passar. Observe o livro da lei todo dia, irmão. Eu quero encerrar aqui a minha fala, porque eu quero que você volte terça-feira que vem. Eu vou concluir essa mensagem. Mas eu queria que você saísse daqui entendendo o primeiro princípio: quem tem uma aliança com Deus sempre vence. Segunda coisa, quanto mais eu me afasto da aliança, mais eu me aproximo do pecado. Terceira coisa, quando eu passo pela soleira da porta, pelo limiar, e obedeço às regras da casa, e obedeço aos princípios da casa, eu tenho sobre a minha vida, além da bênção, eu tenho a proteção. Mas se eu desobedeço, eu carrego sobre mim. Escuta, o dono da casa não amaldiçoa, automaticamente a pessoa começa a colher das maldições por não obedecer. E eu queria que você voltasse para a sua casa hoje, sabe, refletindo, dizendo: Deus, eu quero viver debaixo da bênção. Eu quero hoje fazer uma aliança com Deus, porque o pastor falou que quem tem uma aliança com Deus sempre vence. Eu quero vencer. Fique de pé, por favor, quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos começando hoje essa série de mensagens, onde nós vamos definir quem de fato nós somos. Se somos aliançados, se vivemos o princípio da aliança, ou se o que rege a nossa vida é qualquer outro princípio. Oh meu Deus, eu te peço que essa casa seja uma casa de princípios vividos, vivenciados em amor, não debaixo de jugo, de opressão, de obrigações. Não, Senhor, nós fomos atraídos com cordas de amor pelo Senhor. O Senhor nos atraiu para o Senhor, mas o Senhor nos atraiu com tanto amor, Jesus, e nós queremos obedecer os princípios, não por medo, não por pavor de que a maldição nos alcance, não, mas nós queremos viver os princípios só porque nós te amamos, Jesus. Só porque nós entendemos que o dono da casa, ele se sacrificou para dar a vida por nós. O dono da casa pagou o preço mais alto, entregando e derramando o seu sangue para morrer na cruz pelo nosso pecado, para que a gente não viva debaixo de maldição, mas que a gente viva debaixo da aliança, que a gente viva debaixo da bênção. E eu te peço que a tua igreja nesse lugar viva, experimente da bênção que existe de caminhar em aliança com o Senhor, de caminhar em aliança com a visão e com o propósito da igreja, de caminhar em aliança com o altar da igreja, de não termos outra linguagem, mas de termos uma linguagem única. É a linguagem do Espírito, é a linguagem que vai reger a nossa conduta, que vai reger a nossa vida e que vai nos impulsionar a viver coisas extraordinárias. Pai, eu te peço que tu abençoe cada um dos teus filhos que estão de pé agora, homens, mulheres, jovens, que estão, ó Deus, ouvindo essa palavra, que saiam daqui cheios do Espírito Santo, e que a vida dos teus filhos possa manifestar a glória do Senhor Jesus. Nós oramos e te agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Você pode dizer amém e dar um aplauso bem forte ao nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe a vida desse jovem abençoado que está aqui. Eu quero orar por ele. Se ele está aqui é porque a palavra de Deus falou o coração dele. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que aquilo que tem de bom na minha vida, os dons, talentos, unção que o Senhor me deu, caia sobre a vida dele também, e que ele viva os princípios da aliança, e que o Senhor marque a vida dele. Em nome de Jesus eu te abençoo, para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, eu queria que os diáconos
entregar seus envelopes, se você vai entregar uma oferta para Deus. Hoje a pastora não vai ministrar sobre oferta, só entendendo esse princípio. Jesus, eu te peço que dispare um mecanismo de multiplicação e de uma colheita abundante na vida de cada ofertante. Que cada dizimista venha experimentar daquilo que a Bíblia Sagrada diz: janelas dos céus abertas, bênçãos sem medida sendo liberadas. Tantas bênçãos que eles não vão ter aonde comportar o tamanho da bênção. E que tudo seja para a glória do teu nome. E que o devorador seja repreendido e o teu nome seja exaltado. Nós consagramos cada dízimo e cada oferta que será trazido nesse altar e te pedimos que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém e traga com muita alegria sua oferta, seu dízimo até o altar, e que o Senhor te abençoe muitíssimo em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Irmão, eu vou te ver aqui terça-feira que vem. Escuta, eu estava no início da mensagem. Ainda tinha muita coisa para falar. Mas eu quero muito respeitar seu horário. Terça-feira passada a gente terminou um pouco mais tarde do que o normal a gente termina. Eu concordo com você. Eu quero respeitar seu horário porque eu quero que você volte na próxima terça. Eu tenho me preocupado em relação aos horários dos nossos cultos, apesar de que tenho as minhas reservas, porque para qualquer outra coisa ninguém vê horário. Se vai para uma festa, a gente fica lá até meia-noite, 1h, ninguém vê horário. Se eu vou para qualquer outro tipo de parada, ninguém vê horário. Mas na igreja o pessoal conta 1 minuto, eu respeito, tudo bem. Eu perco o horário aqui mesmo. Mas eu quero respeitar você, porque eu sei que tem pessoas aqui que acordam muito cedo, irmão. Tem gente aqui que acorda 3 da manhã para ir trabalhar. Eu quero te respeitar, porque você é importante para mim. Eu quero ver você aqui no próximo terça-feira no culto. Eu sei que tem pessoas que acordam 5 da manhã para trabalhar, e você é muito importante para mim. Eu sei que alguns chegam aqui, irmão, sabe, ficam quase que sendo levados para o terceiro céu. Mas ainda que você durma aqui, eu louvo a Deus que você está dormindo na casa de Deus. A Bíblia diz: aos seus amados Ele dá enquanto dorme, irmão. E se você dorme na casa de Deus, Deus te dá muito mais ainda. Então ainda que você esteja com muito sono, mas dorme aqui na casa de Deus, irmão. Não deixe de vir na próxima terça. Convide outras pessoas que não estão aqui. Eu sei que tem gente que não vem por causa de motivo de trabalho. E eu louvo a Deus porque está trabalhando. Mas tem gente que não vem porque simplesmente não é domingo. E a gente se acostumou que domingo é o dia da igreja. Mas assim, eu louvo a Deus porque você vem nas terças. Então não deixe de estar aqui. Terça-feira que vem eu espero por você. E a gente vai continuar essa série de mensagens falando sobre a aliança, a palavra que nos define. Um aviso antes da gente encerrar, que amanhã, quarta-feira, é isso mesmo? As macrocélulas estão funcionando, de mulheres aqui na igreja, dos homens na casa do nosso irmão Ângelo. E é a última macrocélula do ano de 2022. Por que, pastor? Dezembro a gente não vai ter as macrocélulas funcionando. Então não perca a última oportunidade da gente estar reunido com todas as reuniões, com todas as células reunidos. E a gente vai virar o ano, a gente vai dar uma dinamizada nas nossas reuniões de células. Se prepare, tem coisa muito abençoada vindo pela frente aí, coisas muito grandes. E o pessoal está lá assim. Glória a Deus, é alguma coisa que está na tela aqui. Ah, muito bem.
dia 11 de dezembro, o encontro Emaús. Pastor, que encontro é esse, pastor? Irmãos, se você acredita em mim, vem. Só posso te falar isso. Pastor, acredito no Senhor. Faz a tua inscrição e vem, irmão. Pastor, tem que pagar alguma coisa? Irmão, vou fazer todo o meu esforço para você não precisar pagar nada. Você tomar café da manhã, ou melhor, você já vem com café da manhã. Já que não vai pagar, toma um café em casa, irmão, para me aliviar. Mas você vai almoçar e vai tomar café da tarde. A gente vai começar às 9 horas da manhã e a gente vai parar às 8 da noite. A gente vai emendar com o nosso culto da noite. Pastor, é o quê? Irmão, só vem, acredita em mim? Então vem. Pastor, eu tenho minha dúvida. Tranquilo, fica em casa, irmão. Mas se você acredita, vai lá atrás, dá o nome. Eu preciso do nome, por quê? Porque pelo nome e pela quantidade de pessoas é que eu vou determinar o quanto que a gente vai precisar gastar de almoço, de café. Pastor, mas eu tenho que trazer o quê? Traz a Bíblia, um caderno, uma caneta e um coração quebrantado. Qual a roupa que eu tenho que vir? Vem com a roupa mais confortável possível. Toma banho antes de vir. Toma banho, que você vai ficar o dia todo. Pastor, eu vou em casa tomar um banho. Exemplo, o irmão Ângelo mora ali. Eu vou em casa ali rapidinho tomar o banho. Não, irmão, é igual o Mad Max. 2 homens entram, 1 homem sai, irmão. Vai entrar você e mais um aqui. Só vai sair uma pessoa aqui. Você vai sair cheio do Espírito Santo. Amém? Então, dê o seu nome. Pastor, ainda não dei. Dá o nome. Pastor, mas o senhor sabe que pode contar comigo? Eu sei, mas eu preciso do teu nome para mim ter a relação, para saber quanto que eu vou gastar de comida, quanto que eu vou gastar de lanche. Pastor, tem algum requisito? 70 anos de igreja, carteira assinada na igreja, de tantos anos de membro? Não, irmão. O único requisito você quer mais de Deus? Você quer experimentar mais de Deus? Dá o nome e vem, dia 11 de dezembro. E está chegando dia 2, 3 e 4 de dezembro, última turma do curso Você é Capaz. Vai ser uma benção. Vai ser uma benção. Hoje eu estava falando com a mãe de um jovenzinho que estava aqui no congresso de jovens. Eu vi ele nascer, ele vinha para a igreja e eu pregava e ele no colo da mãe. Ele era um menininho, garotinho, que estava aprendendo a falar. Eu acho que uma das primeiras palavras que ele aprendeu a falar foi aleluia. E eu pregava e ele dizia aleluia. E eu achava aquilo maravilhoso. O aleluia está um bitelão, grandão. E eu mandei mensagem para a mãe dele, eu tirei foto com ele. Mandei mensagem, falei aqui, olha, eu estava com seu filho. O aleluia sempre vai ser o meu aleluia. Eu sei que ele não está caminhando na igreja, mas para mim ele continua sendo o aleluia. Ela falou, não, eu vou pagar para ele fazer o curso da pastora. Eu falei, paga para ele, aproveita e paga para você também. E faz logo a família toda. Paga para todo mundo e vem. Ela falou, amém, pastor, vou fazer. Então vem. Então assim, não deixe de fazer parte desse. É a última turma do ano de 2022 e vai ser uma bênção para a sua vida. Amém? Vamos orar ao Senhor Jesus? Tem mais algum aviso aqui? Meu Deus. Rolou uma paixão agora. Vamos terminar esse culto rapidinho aqui que eu tenho que ir para casa. Estenda a mão, vamos orar. Pai, obrigado. Te agradecemos porque a aliança é a palavra que nos define. Somos um povo de aliança porque servimos a um Deus de aliança. E eu te peço que teu povo que vive em aliança com o Senhor, eu entendi que quem tem uma aliança com Deus sempre vence. Te peço que a gente tenha uma semana de vitória, uma quarta-feira vitoriosa, uma quinta-feira de milagres, uma sexta-feira de coisas extraordinárias nos alcançando, um sábado onde a gente vai gritar aleluia ao Senhor, e um domingo onde nós vamos nos reunir para renovar a nossa aliança como igreja, juntos com o Senhor, celebrando o teu nome, Jesus. Leva a gente em paz, guardado debaixo da tua mão poderosa, que o grande amor de Deus, a graça de Jesus, o Filho amado, as doces e eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre tua vida, casa e família, desde hoje até os dias da eternidade. Se você crê, diga amém. Deus te abençoe, um beijo no seu coração. Amanhã macrocélula e domingo espero por você no culto de oração. Não há na terra